Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente nas ruas de Nova York, transformando as calçadas em espelhos cintilantes que refletiam as luzes de neon das vitrines e o passar apressado dos pedestres. Guarda-chuvas formavam um campo multicolorido, mas duas pequenas figuras, encharcadas até os ossos, sentavam-se na beira da calçada, alheias ao frio cortante. Ethan Parker, um milionário conhecido por seus investimentos e seu bom gosto para a arte, atravessava o parque ao lado do prédio de seu escritório. Não era seu horário habitual para caminhar pelas ruas, mas naquele dia, um compromisso cancelado o obrigara a ir a pé. Foi então que as avistou, as irmãs gêmeas Emily e Lily, agarradas a um pequeno gatinho como se quisessem se proteger do mundo. O gatinho miou baixinho, seus olhos redondos e assustados refletindo medo e dor, e as meninas acenavam com uma placa encharcada que dizia, escrita à mão, vende-se, gatinho, apenas $5. Suas mãos tremiam não só de frio, mas também pela tensão de uma situação na qual nunca quiseram estar. Ethan sentiu o coração afundar. Diminuiu o passo, observou a frágil determinação das duas crianças e notou as olheiras, sinais de uma noite em claro preocupado com a mãe. O homem acostumado a negociar milhões e tomar decisões de negócios em frações de segundo, de repente se sentiu completamente impotente diante daquela cena. Ele ajoelhou-se lentamente, a chuva escorrendo por seu casaco escuro, e perguntou gentilmente: Meninas, por que vocês estão vendendo esse gatinho? Emily ergueu os olhos, surpresa com a gentileza na voz do homem, e então sussurrou com a voz trêmula: Nós devemos dinheiro ao hospital da nossa mãe. Lily baixou os olhos, mordendo o lábio para abafar os soluços. Ethan compreendeu que não se tratava apenas de uma questão de necessidade material, mas de uma corrida desesperada contra o tempo e a doença. Seu coração afundou ainda mais. Ele sabia que precisava agir, mas queria fazê-lo com tato, sem perturbar as crianças ou lhes tirar a dignidade. O vento aumentou, chicoteando os cabelos molhados das meninas, e Ethan soube naquele exato momento que seu caminho havia se cruzado com o delas por um motivo, e que aquela gatinha pequena, frágil e inocente era o símbolo de um laço que em breve mudaria o destino daquela família para sempre. A chuva continuava a cair em cortinas prateadas, mas Ethan permanecia ajoelhado junto aos binóculos, os sapatos encharcados e o casaco grudado na pele. Ele olhava para o pequeno gatinho aninhado junto a Emily. Seus olhos verdes brilhavam de preocupação, mas também com uma coragem frágil que o comoveu profundamente. Qual é o seu nome? Perguntou ele suavemente. Emily, e está Lily, respondeu a menina mais alta com a voz trêmula. Ela apertou a gatinha contra o peito como se pudesse protegê-la de todo perigo. E a sua mãe? Ethan baixou a voz para não assustar o gatinho. Emily olhou para baixo. Ela está doente, no hospital. O tratamento é muito caro. Lily assentiu em silêncio, seus dedos apertando o pelo úmido da gatinha. Ethan sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele sabia das desigualdades da vida, mas ver duas meninas com apenas 10 anos de idade, vendendo um gatinho debaixo de chuva torrencial para pagar um tratamento médico, partiu seu coração. De quanto exatamente você precisa? Perguntou ele, tentando disfarçar a própria emoção. $200. Apenas $200 para a mamãe receber o tratamento, sussurrou Emily, sua voz mal audível por causa do som da chuva. Ethan pegou a carteira, mas parou por um instante. Dar o dinheiro agora resolveria o problema imediato, mas ele queria entender a situação, saber o que havia levado aquelas garotas a um extremo tão grande. Emily, Lily, eu quero ajudar vocês, mas quero entender como podemos fazer isso da maneira correta. Os gêmeos trocaram um olhar surpreso. Eles não estavam acostumados a que adultos dedicassem tempo para ouvi-los. Seus olhos se encheram de lágrimas, e Lily sussurrou, ninguém nunca nos ouviu. Ethan sentiu seu coração afundar ainda mais. A chuva caía sobre eles, mas por um instante, o mundo pareceu parar ao seu redor. Ele sabia que um gesto simples poderia mudar suas vidas, e queria que esse gesto fosse mais do que um presente, queria dar-lhes esperança. Tudo bem, disse Ethan, enxugando delicadamente a chuva do rosto do gatinho. Mostre-me sua mãe, e prometo que encontraremos uma solução. Emily e Lily trocaram um sorriso tímido, um lampejo de esperança começando a brilhar em seus olhos cansados. Pela primeira vez em semanas, elas sentiram que a ajuda poderia realmente chegar. Ethan convidou as gêmeas para caminharem com ele sob o grande guarda-chuva que lhes estendeu. A água escorria por seu casaco escuro, mas ele não sentia frio nem desconforto. Sua atenção estava totalmente voltada para as duas meninas,
cuja fragilidade e coragem o comoveram profundamente. Conte-me sobre sua mãe, disse ele suavemente. O que aconteceu? Emily respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mãe, ela ficou doente há alguns meses, é o coração dela, e o médico disse que ela precisa de um tratamento muito especial, mas é muito caro para nós. Lily assentiu com a cabeça, apertando a mãozinha de Emily. Papai, ele foi embora há muito tempo, então temos que nos virar sozinhas. Ethan sentiu um nó na garganta. Aquelas duas criaturinhas corajosas já tinham passado por tanta coisa, e mesmo assim ali estavam elas, vendendo um gatinho encharcado para tentar salvar a mãe. Ele entendeu que aquele momento era muito mais do que um encontro casual, era um ponto de virada em suas vidas. De quanto exatamente você precisa para o tratamento? Perguntou ele novamente, embora já suspeitasse da resposta. Emily murmurou, $200, só para ela começar o tratamento. Ethan pegou a carteira, pronto para entregar o dinheiro imediatamente, mas parou. Dar o dinheiro resolveria o problema imediato, sem dúvida, mas ele queria oferecer algo mais duradouro. Algo que realmente mudasse suas vidas, sem fazê-los se sentirem dependentes da caridade de um estranho. Escutem, eu posso ajudar vocês, disse Ethan finalmente, olhando nos olhos dos gêmeos. Eu vou cuidar da sua mãe e de vocês. Mas quero que me prometam uma coisa, continuem indo à escola, fiquem juntos e nunca percam a esperança. Emily e Lily se entreolharam incrédulas. Você vai mesmo nos ajudar? Sussurrou Emily. Sim, respondeu Ethan com um sorriso genuíno. Mas primeiro, precisamos entender exatamente o que você precisa e como vamos conseguir isso. Os gêmeos trocaram um sorriso tímido, e pela primeira vez em semanas, um pouco de luz pareceu romper o céu escuro. Mesmo na chuva, uma esperança frágil mas poderosa acabará de nascer. Ethan percebeu então que não podia mais recuar. Não se tratava apenas de um ato de bondade. Era uma promessa de mudar a vida daquelas meninas e talvez até mesmo a de toda a sua família. Ethan levou as gêmeas a um pequeno café próximo, onde elas poderiam se abrigar da chuva. O ambiente acolhedor e o aroma de café moído na hora pareceram afastar momentaneamente a dura realidade que pesava sobre os ombros das meninas. O gatinho, aninhado no casaco de Emily, olhava ao redor com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Agora me conte tudo, disse Ethan suavemente. Quero entender como você chegou a vender um gatinho. Emily respirou fundo. Mãe Karen, ela sempre foi forte. Mas há alguns meses começou a ter sérios problemas cardíacos. Os médicos disseram que ela precisava de um tratamento especial, algo muito caro. Lily fungou e acrescentou, papai, ele se foi. Nos deixou completamente sozinhos. Tentamos pedir ajuda, mas ninguém respondeu. Ethan sentiu o coração apertar. Agora ele via o peso da responsabilidade naqueles ombreirinhos. Eles não estavam apenas enfrentando o medo de perder a mãe, mas também a dura realidade de sobreviver sozinhos em um mundo impiedoso. E o gatinho? Perguntou Ethan. Por que vendê-lo? Emily olhou para baixo. Nós só queríamos, só ajudar um pouquinho. Pensamos que se vendêssemos o gatinho, poderíamos pagar parte do tratamento, mas nunca é o suficiente. Um silêncio se instalou por um instante, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas do café. Ethan refletiu. Aquelas meninas não mereciam apenas um ato de caridade. Elas mereciam segurança, esperança e um futuro estável. Eu entendo, disse ele finalmente, com a voz cheia de determinação. E quero te ajudar. Não só hoje, não só com alguns dólares, mas para que você possa estar em segurança, para que sua mãe possa receber o tratamento e para que você possa continuar vivendo sua infância. Os olhos dos gêmeos se encheram de lágrimas. Emily sussurrou, vocês estão falando sério? Mais do que nunca, respondeu Ethan. Mas há uma condição. Você precisa confiar em mim e aceitar minha ajuda com tudo o que precisar. Lily sorriu timidamente e pela primeira vez em muito tempo, um peso pareceu sair de seus ombros. Haviam encontrado um aliado inesperado, alguém que poderia transformar seu desespero em esperança. Ethan, por sua vez, sabia que aquele encontro não era insignificante. Ele sentia que havia sido colocado em seu caminho por uma razão, e que aquele gatinho molhado e aqueles dois gêmeos corajosos iriam mudar sua vida tanto quanto ele mudaria a deles. Após a conversa no café, Ethan saiu para dar um passeio com as gêmeas sob seu guarda-chuva. A chuva havia diminuído, mas a cidade ainda estava úmida e cinzenta. Ele observava as meninas, tentando imaginar o cotidiano delas antes daquele encontro. Como duas crianças tão jovens com tanta responsabilidade sobre os ombros, podiam se deparar com uma realidade dessas? Ethan sentiu uma raiva crescente dentro de si.
Como o sistema podia abandonar essas crianças para enfrentar sozinhas a doença e a pobreza? Mas essa raiva se misturava com compaixão e um desejo irresistível de protegê-las. Ele percebeu que uma simples doação não bastava, era necessária uma solução que realmente mudasse suas vidas. Emily, Lily, ele disse suavemente, eu sei que o que vou propor soa estranho, mas quero que você saiba de uma coisa, você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. As meninas trocaram um olhar incrédulo. Suas vidas até então haviam sido marcadas por isolamento e injustiça. O simples fato de um adulto rico e poderoso estar falando com elas com sinceridade parecia quase irreal. Você foi incrível, continuou Ethan com a voz embargada. Você fez tudo o que pôde para proteger sua mãe, e aquele gatinho, ele apontou para Locke, que começava a brincar com seus dedos molhados. Mas agora é a minha vez. Emily murmurou. Mas, você nem nos conhece. Por que está nos ajudando? Ethan sorriu tristemente. Às vezes existem encontros que mudam tudo. E eu acredito que você e aquele gatinho me encontraram por um motivo. Não posso ficar de braços cruzados quando você precisa tanto de ajuda. A chuva estava diminuindo aos poucos, e a luz dos postes refletia nas pedras molhadas da rua. Pela primeira vez em muito tempo, as meninas sentiram um alívio. Seu desespero começava a se transformar em esperança, frágil, mas real. Ethan sabia que precisava agir rápido. Precisava encontrar uma solução para o tratamento de Karen, para a segurança deles e para que essas crianças pudessem continuar vivendo sua infância. Mas também sabia que cada ação deveria ser tomada com cuidado e respeito, para não quebrar a frágil confiança que depositavam nelas. Enquanto caminhavam juntos, ele começou a elaborar um plano. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de estabilidade, cuidado e amor. E ele estava determinado a fazer tudo ao seu alcance para que essas meninas e sua mãe pudessem finalmente respirar sem medo. Na manhã seguinte, Ethan acordou com uma determinação renovada. Ele não podia esperar mais. Depois de contatar o hospital e obter todas as informações sobre o tratamento de Karen, ele retornou ao parque onde havia encontrado os gêmeos no dia anterior. Emily e Lily já estavam lá, com o gatinho molhado descansando em um pequeno cobertor emprestado por um transeunte compassivo. As meninas pareceram surpresas ao vê-lo tão cedo, mas a curiosidade e a esperança brilhavam em seus olhos cansados. Olá meninas, disse Ethan com um sorriso caloroso. Conversei com a mãe de vocês e com os médicos. Sei exatamente do que ela precisa. As gêmeas se entreolharam hesitantes, como se ainda não acreditassem que fosse real você. Você vai mesmo nos ajudar? Perguntou Emily com a voz trêmula. Ethan ajoelhou-se e colocou uma mão reconfortante no ombro de Emily. Sim, mas não se trata apenas de dinheiro. Quero que saiba que pode contar comigo para tudo. O tratamento da sua mãe será totalmente pago. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa para se recuperar e que você esteja segura e bem. Lily soltou um soluço de alívio. Mas, por que você está fazendo isso por nós? Porque às vezes a vida nos coloca em contato com aqueles que precisam de ajuda, respondeu Ethan. E você e esse gatinho, vocês me encontraram por um motivo. Ele apontou para Locke, que brincava com seus dedos. E Locke, eu acho que ele vai ficar com você enquanto te fizer feliz e te confortar. Emily e Lily quase se atiraram em seus braços, chorando de alegria e alívio. O medo e o desespero que as acompanhavam até então pareciam dissipar-se sob o calor daquele gesto inesperado de bondade. Ethan, apesar de sua riqueza e experiência no mundo dos negócios, sentiu-se tomado por uma emoção que quase nunca havia experimentado. O poder de um gesto sincero para mudar radicalmente a vida de alguém. Ele sabia que aquele encontro não era apenas um ato de caridade, mas o início de um laço que transformaria o destino de todos eles. Ele gentilmente pegou Locke nos braços novamente e disse, escute com atenção. Eu cuidarei de tudo, mas quero que você faça uma promessa. Continue seus estudos, permaneçam juntos e nunca percam a esperança, não importa o que aconteça. Os gêmeos assentiram com a cabeça, abraçando o gatinho como se quisessem gravar aquele momento na memória. Pela primeira vez em muito tempo, eles se sentiram verdadeiramente protegidos, amados e amparados. E Ethan sabia, lá no fundo, que aquele encontro mudaria não só a vida deles, mas a dele também. Alguns dias depois, Karen, a mãe dos gêmeos, recebeu um telefonema do hospital. O tratamento que ela esperava há semanas finalmente seria coberto, graças a um financiamento discreto que garantia sua confidencialidade. Ela ainda não sabia quem havia pago, mas seu coração se encheu de uma esperança que não sentia há muito tempo. Ethan convidou as gêmeas para visitá-lo em seu escritório, para tranquilizá-las e mostrar-lhes que sua mãe estaria em boas mãos. Emily e Lily chegaram com uma mistura de curiosidade e apreensão no rosto.
Elas ainda eram pequenas, mas o medo que as dominara por meses parecia ter se dissipado um pouco. Sua mãe está bem, disse Ethan, sorrindo. Ela começa o tratamento hoje e tudo será acompanhado pelos melhores médicos. Vocês podem respirar um pouco mais aliviados agora. As meninas se jogaram em seus braços, chorando silenciosamente. Obrigada, muito obrigada, sussurrou Emily. Ethan colocou a mão nas costas dos gêmeos, tentando transmitir todo o carinho e conforto que conseguia. Não é só um agradecimento que vocês precisam me dar, disse ele suavemente. Eu quero que vocês sejam felizes e estejam seguros. Quero que vocês possam continuar a infância de vocês sem esse medo constante. Então, ele pegou o telefone para providenciar apoio a longo prazo. Uma assistente social seria designada para acompanhar a família, garantir que tivessem moradia estável e que Karen recebesse todos os seus tratamentos em dia. Ethan cuidou de cada detalhe: alimentação, escola, acompanhamento médico e até atividades para que as meninas pudessem redescobrir um pouco de alegria e momentos despreocupados. Enquanto isso, Lucky, o gatinho, esfregava-se nas pernas dos gêmeos, oferecendo uma presença reconfortante e tranquilizadora. Ele rapidamente se tornou um símbolo da segurança recém-conquistada e do amor renovado dentro da família. Quando o sol começou a romper as nuvens após vários dias de chuva, Ethan sentiu uma paz interior que nunca havia conhecido. O alívio das meninas e o sorriso renovado de Karen o confortaram mais do que qualquer investimento ou sucesso profissional. Pela primeira vez, ele entendeu que às vezes as maiores mudanças na vida não vêm do dinheiro, mas da conexão humana e da compaixão. E naquele exato momento, sob os primeiros raios de sol, Ethan soube que seu encontro com Emily, Lily e Lucky havia marcado o início de uma nova vida para todos eles. Passaram-se algumas semanas desde a intervenção de Ethan. Os gêmeos começaram a retomar uma rotina mais normal. Iam para a escola, voltavam para casa e encontravam a mãe descansada, e Lucky, o gatinho, os acompanhava para todo lado. Mas não foi apenas a segurança física que mudou o seu dia a dia, foi a confiança e o carinho humano que gradualmente se enraizaram. Ethan tinha o hábito de convidá-los para seu escritório em algumas tardes. Queria mostrar-lhes o mundo que jamais haviam imaginado. As grandes salas com paredes de vidro, as obras de arte, as telas repletas de números e ideias. Mas não queria impressioná-los com seu dinheiro, queria ensinar-lhes a importância da perseverança, da curiosidade e da responsabilidade. Olha só isso, disse Ethan certa tarde, apontando para uma pintura moderna: a arte é como a vida. Às vezes você tem que arriscar, cometer erros e continuar seguindo em frente. Emily e Lily ouviam atentamente, fascinadas. Eram inteligentes, cheias de perguntas, e Ethan se pegava sorrindo para cada uma delas. O entusiasmo delas era contagiante, e ele sentia que estava aprendendo tanto com elas quanto elas com ele. Mas também havia momentos mais delicados, quase íntimos. Às vezes, Ethan os flagrava sorrindo ou rindo juntos, ou acariciando Lucky quando ele adormecia em seus colos. Essas pequenas cenas o lembravam do que realmente importava. A vida não se resumia a sucesso ou riqueza, mas sim a conexões, amor e momentos compartilhados. Certa noite, enquanto os acompanhava até a casa da mãe depois de um dia de trabalho, Emily disse timidamente: Senhor Ethan, muito obrigado por tudo que o senhor faz por nós. Ethan sorriu e respondeu: Pode me chamar de Ethan. E eu não estou fazendo nada de extraordinário. Estou apenas fazendo o que todos deveriam fazer quando alguém precisa de ajuda. Lily, com um toque de malícia, acrescentou: Mas ninguém nunca esteve lá por nós antes, exceto você. Essas palavras tocaram Ethan profundamente. Ele percebeu que seu papel na vida deles ia muito além do apoio financeiro. Ele estava se tornando um ponto de referência, um guia e um amigo. E essa responsabilidade, que ele não havia previsto, o preencheu com uma emoção nova e poderosa. Para as gêmeas, Ethan não era apenas um adulto rico e misterioso que salvara sua mãe. Ele era uma figura estável em um mundo que muitas vezes fora imprevisível e cruel. E para Ethan, essas duas garotinhas e seu gatinho Lucky estavam se tornando a família que ele nunca soube que desejava. Conforme a noite caía sobre Nova York, iluminada pelas luzes dos prédios e pelos reflexos nas calçadas molhadas, Ethan sentiu uma profunda certeza. Aquele encontro não era uma coincidência. Transformaria suas vidas e a dele, de uma forma duradoura e inesperada. Lucky, o gatinho, havia se tornado muito mais do que apenas um animal de estimação para as gêmeas. Ele era seu companheiro leal, seu conforto em momentos de preocupação e uma ligação tangível com a segurança que haviam reconquistado graças a Ethan. Todas as manhãs, Emily e Lily corriam para alimentá-lo, acariciá-lo e brincar com ele, e Ethan nunca deixava de sorrir ao vê-las rindo novamente.
Certa tarde, enquanto as três passeavam no parque onde tudo começara, Lily parou abruptamente. Lucky havia sumido de seus braços. O gatinho correrá para trás de um arbusto, assustado por um cachorro que passará muito perto. As meninas entraram em pânico. Emily procurou freneticamente ao redor, chamando o gatinho, Lucky. Ethan interveio calmamente, ajoelhando-se para olhar debaixo dos arbustos. Ele não está perdido, disse ele com voz tranquilizadora. Ele só está assustado. Vamos ajudá-lo a se recuperar. Ao pegar Lucky com cuidado, ele sentiu que o momento se tornava simbólico. Aquele gatinho frágil, resgatado do perigo, representava a resiliência das gêmeas. Sua coragem diante da adversidade e a proteção que Ethan lhes oferecia. Assim que Lucky estava em seus braços, ele o entregou delicadamente a Emily e Lily, que transbordaram de alegria. Viu? Disse Ethan, sorrindo. Às vezes tudo o que é preciso é manter a calma e prestar atenção para salvar aquilo que nos é mais precioso. Emily acariciou Lucky e sussurrou, obrigada, Ethan. Por tudo. Se você não estivesse aqui, não sei o que teríamos feito. Lily acrescentou mais seriamente, Lucky é o nosso símbolo agora. Ele nos lembra que mesmo nos momentos mais assustadores, sempre há alguém para nos ajudar. Ethan sentiu um calor especial preencher seu coração. Ele percebeu que seu papel não era mais apenas o de um benfeitor ou mentor. Ele fazia parte do mundo deles, e essa responsabilidade estava se tornando mais preciosa do que qualquer sucesso profissional ou financeiro. Enquanto continuavam a caminhada com Lucky trotando alegremente ao lado deles, Ethan sabia que aquele gatinho havia mudado muito mais do que apenas a vida dos gêmeos. Ele havia mudado a sua também. E prometeu a si mesmo, em silêncio, que enquanto Lucky estivesse ali, ninguém nem nada perturbaria a segurança e a felicidade daquela nova e frágil família. As semanas se passaram e a vida de Karen e suas filhas finalmente pareceu se estabilizar. O tratamento médico estava progredindo bem e Emily e Lily estavam gradualmente recuperando seus sorrisos. Ethan continuou a apoiá-las discretamente, garantindo que tivessem tudo o que precisavam, respeitando sua privacidade e dignidade. Mas certa tarde, quando Ethan foi visitá-los, notou uma atividade incomum do lado de fora do prédio. Homens de terno, claramente insistentes, exigiam falar com Karen. Intrigado e desconfiado, Ethan se aproximou e logo percebeu que eram agentes de uma seguradora questionando a cobertura do tratamento. O tom deles era frio e autoritário, e a persistência começou a preocupar os gêmeos. Emily se escondeu atrás de Ethan, enquanto Lily segurava Lucky firmemente contra si. O que está acontecendo? Perguntou Emily com a voz trêmula. Ethan colocou uma mão reconfortante nos ombros deles. Não se preocupem, eu vou cuidar de tudo. Lá dentro, ele confrontou os agentes calmamente, mostrando-lhes os documentos e as provas de que o tratamento estava devidamente coberto. Mas a insistência deles demonstrava que a burocracia ainda podia ser um obstáculo perigoso para a segurança da família. Ethan sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Ele sabia que o menor atraso ou recusa poderia colocar Karen em perigo. Após uma hora de negociações e procedimentos, Ethan finalmente obteve a confirmação definitiva e por escrito de sua cobertura médica. Os agentes foram embora frustrados e impotentes diante de sua determinação. Assim que saiu, virou-se para os binóculos, que o observavam com os olhos ainda arregalados de medo. Está tudo bem agora, disse ele suavemente. Viram? Mesmo quando há obstáculos, sempre há uma solução. Emily abraçou Lucky com força e sussurrou, obrigada, você nunca nos decepcionou. Ethan sorriu e respondeu, eu prometi que estaria lá. E sempre cumprirei essa promessa. Este episódio lembrou a todos que, apesar da ajuda e do apoio, a vida continuava frágil. Mas também fortaleceu o vínculo entre Ethan e os gêmeos. Eles entenderam que ele não era apenas um benfeitor. Ele havia se tornado uma presença constante, um pilar em seu mundo incerto. E Ethan, por sua vez, compreendeu que aquela família precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Esse laço, forjado na tempestade e no desespero, era agora indestrutível, pronto para enfrentar quaisquer provações que viessem a seguir. Passaram-se alguns meses desde o encontro de Ethan com as gêmeas na chuva. Karen, a mãe, havia concluído seu tratamento com sucesso. Seu rosto, antes marcado por cansaço e preocupação, agora irradiava saúde renovada. As meninas Emily e Lily retomaram suas vidas diárias com alegria despreocupada, enquanto Lucky corria feliz ao redor delas. Um símbolo vivo de sua resiliência e segurança recém-conquistada. Ethan, sempre presente nos bastidores, cuidou de cada detalhe, moradia estável para a família, apoio acadêmico atencioso para as meninas e continuidade dos cuidados para Karen. Mas o que mais importava era o vínculo que se formara entre eles.
Não se tratava mais apenas de dinheiro ou caridade. Era uma verdadeira família construída sobre confiança, respeito e amor. Numa tarde ensolarada, Ethan convidou os gêmeos e Karen para o parque onde tudo começou. Lucky correu à frente deles, despreocupado e feliz. Emily se virou para Ethan e disse: "Você mudou nossas vidas, Ethan, de verdade." Ethan sorriu, com os olhos brilhando. "Não, meninas, vocês também me mudaram. Vocês me lembraram que a vida não se resume a sucesso ou riqueza. Trata-se de conexões, compaixão e momentos compartilhados." Lily, com Lucky nos braços, acrescentou: "E agora sabemos que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece impossível." Karen se aproximou e colocou a mão no ombro de Ethan. "Obrigada por acreditar em nós quando estávamos no nosso pior momento. Você salvou a minha vida, e a vida das minhas filhas." Uma onda de emoção profunda invadiu Ethan. Tudo o que ele havia feito tinha valido a pena. Não só Karen estava melhor, como os gêmeos estavam desfrutando de uma infância feliz novamente. E ele próprio havia encontrado um significado mais profundo em sua vida. Enquanto observavam o pôr do sol, que iluminava o parque com seus raios dourados, Ethan percebeu que às vezes, a verdadeira felicidade não reside em milhões ou bens materiais, mas na oportunidade de transformar a vida de alguém e testemunhar o retorno do seu sorriso. Emily, Lily e Karen se aproximaram dele, com Lucky aninhado entre elas. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém temia o amanhã. O futuro parecia brilhante, cheio de promessas e possibilidades. E Ethan sabia lá no fundo, que aquele encontro na chuva ficaria gravado em sua memória para sempre, como o momento em que tudo mudou para melhor.